Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde, além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E nessa noite, com uma temperatura até que amena aqui em São Paulo, nós vamos falar da menor raça de cão do mundo e que tem uma cidade, ou seja, um estado da República do México que leva o seu nome. Vamos falar do Chihuahua. E aqui comigo nos estúdios da TV Cinec, eu vou já apresentar os meus convidados. O médico veterinário e criador, Dr. Adriano Maioral, do Canil San Pepe. Falei certo? Boa noite, Adriano. Microfone. Foi. Mauro. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu quem agradeço e vamos falar bastante dessa raça maravilhosa. Vamos falar. Aqui também conosco a criadora do canil Aventura do Chihuahua, Monique Ventura. Boa noite, Monique, obrigado por ter vindo. Boa noite, Martinelli, obrigada pelo convite. Eu quem agradeço. E meu amigo Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Dr. Mauro. Boa noite, Martinelli, meio à vontade hoje, porque é uma raça que inclusive eu possuo 2 exemplares que não são de reprodução, mas são de pet, e dá pra gente falar bastante dessa maravilhosa raça que tem história. É uma raça americana, ou centro-americana, ou norte-americana, como queiram alguns, e muito desenvolvida no mundo inteiro. A gente vai falar bastante sobre isso. É isso que nós vamos saber já já. E antes, deixa eu dar um recadinho. Vamos lá, é assim. Para participar ao vivo, mandar pergunta para os criadores, o Dr. Mauro. Eu sempre repito isso, que os criadores que são convidados são criadores da capital de São Paulo, que é mais acessível, mas não é que não existam outros criadores sérios aí no Brasil. Tem muita gente fazendo um trabalho bacana. E se você quiser participar ao vivo, pode mandar sua pergunta no 11 97355 0606. E também o nosso programa fica on demand, ou seja, tanto no canal da TV Cinec quanto no canal nosso no YouTube, que é Programa Cães em Cena. Só em busca Programa Cães em Cena, que inclusive a capa são os chihuahuas. E para começar, Dr. Mauro, podia falar para a gente o histórico da raça, o que tem em lenda, mito, porque tem muita coisa, né? Tem. É uma raça muito antiga. Se acredita que antes dos astecas já existiam exemplares e que provavelmente eles vieram da Europa. Eles vieram da Europa lá por cima, pela região onde é o Alasca hoje. Eles vieram e acabaram se dando muito bem na região do México, onde tem uma cidade e um estado chamado Chihuahua. A gente está vendo aí no mapa. Realmente é muito interessante porque é uma raça que, apesar de ser mexicana de origem, é uma raça que tem fãs absolutamente em todas as partes do mundo. Não há um país onde não tenha pelo menos um criador de Chihuahua, porque é uma raça apaixonante. Eles são realmente pequenos, a gente vai falar sobre o porquê que essa raça é tão pequena. Ela foi desenvolvida através de cruzamentos muito consanguíneos, e essa raça tem como história uma coisa muito importante, que esses cães eram dados de presente, eles não eram comercializados jamais. Uma pessoa que tinha um Chihuahua era considerada uma pessoa muito especial.
Era uma pessoa que é considerada, inclusive, abençoada pelos deuses e que realmente tinham muito sincretismo. Uma coisa que era muito importante em relação à história do Chihuahua é que muitos cachorros, e já nasciam nessa época, nas mesmas ninhadas, cães de pelo curto e cães de pelo longo. Não tão longo como os de hoje, mas nasciam cães das duas pelagens. Ou seja, nós temos duas variedades da mesma raça, eles podem ser acasalados entre si ou eles competem separadamente. Em exposição de beleza, você entram duas raças separadas, o Chihuahua de pelo curto e o Chihuahua de pelo longo. Interessante, muito interessante. Realmente tem muitos mitos, né? Tem algo mais que você me comentou, Mauro, que agora uma coisa até engraçada, que eu não me lembro. Sobre o Chihuahua. Então. Sim. Que é uma lenda, na verdade. Que o Chihuahua, ele na verdade surgiu de um amor muito interessante entre um ser extraterrestre e uma índia mexicana. E que a partir daí nasceu um cão e não um ser humano, e que esse cão, na verdade, era um Chihuahua. Era um cachorrinho como a gente conhece hoje. Muito interessante. Monique, vamos começar? Vamos fazer esse programa bem bacana. Sim, vamos. Aí. Vamos lá. Na aparência geral, quando a gente olha um Chihuahua, né? Aliás, você está com uma coisa espetacular aí no seu colo. Na aparência geral, né? A primeira coisa que chama a atenção, que inclusive o padrão cita, né? É a cabeça. Essa cabeça deve ser como? A cabeça tem que ser sempre em formato de maçã, tá? É esse formato mais arredondado, não muito exagerado e nem muito pequeno. Tem que ser aquela proporção ali mais homogênea, que a gente diz, né? É uma das principais características da raça. E continuando, Dr. Mauro quer... Na verdade, assim, é um cão pequeno. Isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. Não existe Chihuahua micro, super micro, gigante. Não existe. Sim, O padrão é muito claro. É uma raça pequena. O ideal é que eles não ultrapassem 3 quilos. E a gente deveria criar sempre esses cães pequenos, com essa cabeça em forma de maçã, um crânio abobadado, um focinho pequeno. Não pode ter um focinho longo, a proporção é de 2:1, 2 de crânio, 1 de focinho. E a gente tem que ter orelhas bem postadas, nem muito laterais, nem muito em cima da cabeça. Como esse que está no colo da Monique. Sim, da Monique, sim. né? A gente observa isso bem. Os olhos são cheios, mas não são saltões, eles não podem ser saltados da cara. Eles estão bem inseridos num crânio arredondado e frontais. Vamos mostrar isso num deles, doutor. Eu vou fazer aqui 30 segundinhos. 30 segundinhos. Tem um merchan aí que vai aparecer, gente. Quem tiver interessado também em patrocinar o programa, inserir nesses minutos um merchan, por favor, entre em contato, que a gente está precisando para levar esse programa adiante. 30 segundos e eu já volto.
Estamos de volta ao vivo, direto dos estúdios da TV Cinec, com Cães em Cena, e hoje falando da raça Chihuahua. E aqui na mesa, nós colocamos para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, para melhor entender, da cabeça, da proporção, do focinho, porque a gente chama de cães atípicos, o que às vezes a gente vê por aí, e os criadores acho que vão concordar comigo, são cães com cabeça gigantes, né? Cabeças muito grandes, cabeças pesadas, ou cabeças totalmente retangulares, ou muito pouco focinho, ou focinho demais, muito bicudos. Então nós vamos falar disso agora. Bora lá? Muito interessante observar uma figura retangular do corpo desse cão. Ele tem uma figura retangular. Se puder traçar um retângulo, uma cabeça bem proporcionada em forma de maçã, olhos bem cheios, um focinho mais curto, o ideal 1:2 ou 1:3 até pode acontecer, uma orelha bem inserida, nem muito lateral, nem muito em cima do crânio, porque seria impossível. E o que é muito interessante é observar que essas proporções e angulações são muito corretas. É um cachorro que, apesar de muito pequeno, tem muita substância. Doutor Adriano. E é importante sempre frisar na raça sempre aquela história do cabeça de maçã e cabeça de cervo, cabeça de veado, que se fala muito, né? E mais perto do microfone. Cabe frisar neste momento que o Chihuahua, o padrão do Chihuahua é essa cabeça de maçã com stop bem marcado. Isso. Né? Que o cabeça de cervo não vai ter. Não existe. Uma coisa interessante, Martinelli, que a gente pode falar é que o padrão oficial da raça é da Federação Sinológica Internacional, é da FCI. Mas os padrões de American Kennel Club, os padrões ingleses, o padrão japonês, todos eles falam exatamente a mesma coisa em relação à cabeça. E que é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque os modismos vêm por aí, né? Sim, e a gente sabe que modismo é sempre um problema. Coisa exótica não é coisa bonita, gente. A gente tem todas as raças, para quem está em casa, traduzindo mais ou menos o que o Dr. Mauro falou, as raças seguem um padrão. Para isso, existem os padrões de cada raça, né? Vocês estão ouvindo o cachorro latir, nós estamos no programa de cães, então os convidados não se preocupem, pode deixar latir, é uma brincadeira só, não tem problema algum, tá? Porque eles querem folia, o Chihuahua é isso, são cães alegres, né? Eu vou passar a palavra para a Monique agora. Monique, nesses anos todos de criação, você segue, obviamente, um padrão, né? Nós estamos aqui com 2 excelentes criadores, além do Dr. Mauro, que também tem, né? que cria Chihuahua, né? Esse padrão que você segue, obedecendo, né? São cães que há uma homogeneidade. A gente entrando na página, a gente vendo os seus cães. Eu conheço os seus cães de perto também. O que mais você ouve quando um cliente, por exemplo, te procura para comprar? Vamos falar em relação ao tamanho. O padrão é claro, até 3 quilos, se eu não me engano. E você ouve muito isso de quero um cão número 0, 1, 2, 3, ou um menorzinho. E como você trata esse cliente? Qual a resposta? Não sei se eu formulei bem, porque já chegou essa pergunta lá no meu zap, né? De obedecer um padrão e do pedido que se tem de cães muito diminutos, que podem afetar a saúde, são cães atípicos, que o doutor Adriano e o doutor Mauro vão falar depois na parte de doenças hereditárias. Entendeu minha pergunta, Monique? Sim, sim. Eu falei 2 horas para te passar a pergunta. Sim, sim. Então, a raça, assim, em si, ela vai, vamos dizer, um tamanho ótimo, 1,5 kg a 3 quilos, né? Tem exemplares abaixo desse peso que, assim, eles são muito frágeis à queda, eles não têm ali uma vida saudável, né? A gente tem muito problema com hipoglicemia, só que o pessoal, ele
ele vai muito pela internet, informação errada, né? Então, assim, eles acabam pegando muito marketing do que o cão em si, né? Eles não conhecem muito o cão, na verdade. Muitos não sabem, não conhecem pessoalmente. Então, assim, quando a gente começa uma conversa, a gente já fala com o cliente, olha, vem em casa, conhece os cachorros, conhece o tamanho, porque quando a gente fala, a média dos meus cães é 2 quilos, 2,5 kg, a pessoa, nossa, acha que é gigante. Mas não é gigante, é um cão que tem aí, em média, 1 palmo de corpo, né? A gente sabe que a estrutura óssea do Chihuahua tem que ser bem forte, ele não pode ser leve, não pode ser frágil, né? Bom, nessa parte, o Dr. Mauro, ele sabe explicar muito melhor do que eu, né? No cão, assim, ser frágil, Na né? verdade, você quando pega cães muito fora do padrão, tanto para mais como para menos, geralmente está carregando alguma doença. Ou hipoglicemia, como você falou, ou então tem problema de moleira. A gente vai falar bastante sobre doença, mas assim, o problema é que as pessoas querem o mais exótico, porque eu tenho um chihuahua de 800 gramas. Sim, mas esse cachorro, se cair do colo, morre na hora. E se é um cachorro que vai ter uma criança para lidar com ele, é muito complicado. E, doutor Mauro, a gente tem que lembrar que o padrão está aí não é por beleza, não é por estética. O padrão está aí para ser seguido pela saúde dos animais. O padrão, na verdade, é a forma mais adequada de você adaptar um animal à natureza. O padrão foi escrito por pessoas que são entendidos na raça, que entendem de qualquer raça sobre o qual o padrão está falando, e a grande preocupação, sem dúvida, é que as pessoas querem fugir do padrão para ter um exótico. Eu tenho um Chihuahua Merle de 800 gramas. Ele está entrando numa fria. Exatamente isso que eu ia falar agora, doutor Mauro. Das cores exóticas, né? Eu já vi alguns anúncios aí, como você já deve ter visto também, e os criadores também. E por isso que a gente sempre alerta que procure os criadores idôneos. Faça uma pesquisa, converse com o criador, ligue para o criador. E isso de cores exóticas, tem vários anúncios, pedidos. Eu dei uma engasgada aqui, gente, porque eu vou ter que baixar o volume do meu celular, não adianta, mas eu já vou fazer isso já já. Eu ouvi vibrar daqui e me desconcentrei. Então, o Merle, que é uma cor que não é aceita no padrão, e esses cães de cores muito exóticas. Eu já vi até anúncio de filhotes com cores tipo lilás, e por aí vai, né? E quando a gente se fala do tamanho, eu quero voltar ao tamanho, para os criadores frisarem bem isso, né? Que não adianta você ligar para o criador e tentar pedir um cão, que eu quero um cão que fique exatamente num quilo, porque eu vi aquele cão do meu vizinho que pesa 1 quilo, ou eu vi na internet. Não vão por sites especuladores na internet. Para isso existe o padrão e bons criadores. Vocês concordam comigo? Exatamente. E, principalmente, não existe, né, doutor Mauro, o Chihuahua micro, o Chihuahua mini, Zero. o Chihuahua 0, o Chihuahua 1, não existe. O como é que é? Teacup, não existe. Eu estou com uma... só um pouquinho, doutor Adriano. Eu estou com uma dúvida aqui, vamos ver quem pode me responder aí, que isso é óbvio que eu dei uma olhada no padrão, porque eu não sou o criador, mas uma coisa que me intrigou, eu queria que vocês explicassem, porque se as pessoas forem ler o padrão, talvez elas terão essa mesma dúvida, né? Que quanto ao peso, ok, de 1 a 3 quilos, ideal 1,5 a 2,5, mas o criador nunca vai garantir isso, ok? Agora, quanto ao tamanho, quer dizer, vai garantir o padrão, e não que o cão vai ficar em 1,5 kg ou 2,5 kg, que diz assim, que a altura não deve ser levada em consideração. Eu fiquei meio boiando, e quem leu o padrão, talvez, ou eu boiei demais. Quem pode me responder? O padrão não cita tamanho, né, metragem de tamanho. Ele cita que tem que ser um cão compacto, né, que é um cão proporcional, né, um cão pequeno, e dentro dessa faixa de peso
de 1 a 3 quilos. Não, Importante, você pode ter um cachorro de 28 centímetros com 3 quilos, mas ele não vai ter ossatura, ele não vai ter estrutura óssea. Um cachorro com boa estrutura óssea é muito pequeno. Tá? Ele com certeza vai ter uma cabeça, um osso e um corpo para ter um tamanho pequeno. Se da mesma forma eu tenho um cão que é leve, alto de perna, que não é característica da raça, com a cabeça comprida, ele sai totalmente do padrão. Então, assim, é importante verificar e visitar os canis para ver o que está se criando. Quais são os pais e mães, qual o serviço que você está fazendo, qual a sua preocupação com doença, e daí tem um cachorro dentro do padrão. Isso é muito importante. Perfeito. Monique quer complementar? Quer sim. Vamos lá, Monique. Não, aqui o que o Mauro falou também é muito correto, mas a gente tem que ressaltar, assim, né, são os clientes, infelizmente, leigos que caem aí, principalmente nos golpes. Muitas pessoas são enganadas, acham que comprou um chihuahua, mas na verdade não comprou. A gente, né, ressalta muito o padrão, a gente deve seguir, a gente tem, né, aquela ética, o criador ético, ele tem que seguir o padrão, as linhas de sangue também têm que ser seguidas. Não é eu importar um cão ali da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa e fazer uma salada de fruta em casa achando que vai dar certo, né? A gente tem que primeiro estudar as linhas, estudar o trabalho que o pessoal fez lá fora, ver ali as doenças comuns da raça, porque, assim, eu cuido de vários grupos no Facebook. E eu tenho notado que depois da pandemia o pessoal achou que criar cachorro é tudo muito fácil, né? E não é fácil. Sim, só te interrompendo, não é fácil. Eu faço aquela brincadeira que nem um tatu-bolinha, uma criação de tatu-bolinha é fácil, quem dirá de chihuahua ou qualquer outra raça. Mas, Monique, dentro disso, o comprometimento de vocês como criadores com o tutor, que hoje tem tanto nomes, vamos chamar de tutor, do comprador, né? Há um comprometimento, mas tem que ser recíproco isso, se é a palavra certa. Porque levam para casa o animal e aí tem uma série de fatores que implicam na qualidade de vida desse animal, desde o ambiente que ele é criado. E vocês podem complementar isso para mim, por favor? Uma coisa interessante é ver que nesse universo que é criar cachorro, você tem muita gente que sempre entra por oportunidade, como disse a Monique, e essa oportunidade vai muito por terra, porque essa é uma raça que precisa de muito cuidado. Cuidado na escolha das linhas de sangue, cuidado nos acasalamentos, cuidado nos partos, que normalmente não são muito fáceis. Muitas cesáreas ocorrem em Chihuahua, a gente depois vai comentar isso. E isso, com certeza, não é um fator de lucratividade, é um fator de trabalho, gente. E filhotes que não são, às vezes, muito fáceis de engatar primeiro e começar a ser muito fácil de criar, e a gente tem que ver isso. Mas é uma raça adorável. Nós vamos falar alguns mitos que nós vamos quebrar aqui, principalmente no que diz respeito ao temperamento dessa raça. Mas eu queria ouvir da Monique agora esse comprometimento, Monique, porque quando você libera um animal desse, você deve instruir o novo tutor, né, com os cuidados e tudo mais. Então, a responsabilidade não é só do criador, a responsabilidade também é do tutor. Estou errado? Sim, sim. Hoje, no meu pós-venda, né, quem é cliente sabe que o meu manual do filhote tem aí 9 folhas elaborado por mim nesses 13 anos de criação. Mas ninguém segue, né? O pessoal acaba saindo fora e acaba querendo culpar o criador depois. Sim, Principalmente sim. isso que eu estou falando, o doutor Mauro, o doutor Adriano, vocês são médicos veterinários, devem acontecer muitos acidentes, porque são cães, sim, com uma estrutura boa, tem que ser, mas vocês devem receber em clínica algumas, entre aspas, reclamações, e sempre o culpado é o criador. E na maioria das vezes, ou 90%, não é o criador. É porque não tomam os cuidados devidos. É isso mesmo? Exatamente. E às vezes a pessoa chega com a queixa
você pergunta para ela, pega o que o criador normalmente passa e orienta, está lá escrito, e ela fez totalmente ao contrário e ainda quer culpar o criador por conta disso. O principal que eu vejo muito na clínica com Chihuahua é o fato da obesidade, porque essa raça, se você bobear, eles viram umas porpetas, eles adoram comer tudo que a gente come. E como eles são muito queridos, a gente está vendo aqui no meu colo uma cachorra que eu conheci há meia hora atrás. E ela já me ama, e eu também a ela. E assim, não sei se ela vai voltar para casa do povo, mas é assim, realmente eles são amáveis, é uma raça querida. Não tem nada de histérico, não tem nada de latidor, não tem nada disso. O problema é que, como é uma raça muito glutona, e eles comem mesmo, a gente vai falar sobre o metabolismo deles, eles comem mesmo. Se você der o dia inteiro comida, eles comem o dia inteiro. E isso requer cuidado e requer orientação. E quanto a banhos e cuidados de higiene, quem pode me falar? Monique, por favor. Então, Chihuahua... Requer muitos banhos? O que Não, o cliente, quando ele vai em casa, a primeira coisa que ele pergunta, ele é fedido? Não, gente, quando eu mostro, eu falo, pode cheirar, ele deve ter uns 15, 20 dias sem banho, tá? Lógico, tem uma alimentação adequada, a gente sabe disso, né? Mas qualquer cão de qualquer raça, tá? Se a gente der um banho ali em excesso, mais de uma vez por semana, a gente sabe que a gente tira a oleosidade, a proteção normal ali do animal, e isso vem acarretar vários problemas de pele. Mas o Chihuahua, ele é muito rústico. Pelo curto, a gente sabe que ele tem a tendência de cair mais pelo do que o longo, né? Ele está ali sempre caindo. O longo, né, ele é quase um cabelo, né? Não é um pelo de tosa, a gente ressalta isso muito para o cliente quando vai em casa. Por favor, não tosem os seus cães, porque a pelagem pode ser que não volte mais exuberante. E questão a tamanho de pelo, o pessoal também, né, eles me perguntam muito, mas eu quero aquele que fica mais peludo. Gente, o tamanho do pelo vai depender de 3 fatores: clima, alimentação, né, e os cuidados. Então, assim, a gente não precisa ficar escovando todos os dias, né? Cria se a gente não passar ali um pente, né? Mas uma vez por semana já está de bom tamanho. Uma coisa interessante, a Monique falou aqui, mas é uma raça cujos cuidados são comuns como de qualquer cão. Não pode esquecer a origem dessa raça. Essa raça não surgiu na realeza de povo nenhum. É uma raça que surgiu muito nos pueblos do México mesmo. É uma raça muito, muito, muito rústica. E eles se criam muito facilmente. Porém, eles têm muita tendência a engordar. Né? Eles têm muita tendência a engordar. E eles comem qualquer coisa, como eu falei. Em relação a banho, concordo com a Monique, gênero, número e grau. Não pode encher de banho. Deixa eu te cortar um pouquinho, Mauro. Fazer inveja para o povo de casa. Porque, aqui, André, assim, ela falou encheram, então eu tive que pegar, e vocês morram de inveja. Olha isso aqui, tá? E a Monique trouxe propositalmente esse, porque eu fiz assim outro dia. Que coisa branca linda que você tem ali de pelo curto, Monique. Se eu soubesse, mas a minha mochila é grande. E eu vou cheirar de novo e aproveitar, eu vou pedir 30 segundinhos, que já já a gente volta com Cães em Cena. Estamos de volta ao vivo, direto dos estúdios da TV Cinec, com o programa Cães em Cena. E hoje falando da raça Chihuahua. Agora nós vamos falar um pouquinho de uma coisa muito importante,
que vocês prestem bastante atenção. Nós estamos aqui com 2 grandes criadores. O Mauro também, o Dr. Mauro também cria Chihuahua. É que o doutor, desculpe, não adianta, Mauro, eu falo Mauro às vezes, o doutor foge, mas é pela amizade, mas o respeito todo mundo sabe. Mas vocês prestem bastante atenção, que é muito importante isso que vocês vão ouvir, principalmente na hora de adquirir um animal. Prestem bastante atenção nesse bate-bola com esses 2 veterinários especialistas que estão aqui. Doutor Adriano, vamos lá, quer começar? Vamos lá. Vamos lá. Em termos de saúde, o Chihuahua é um cachorro muito rústico. Dá licença só um pouquinho, vamos fazer tipo aquele bate-bola mesmo, quando o Mauro quiser cortar, só dá um toque, já corta, e vocês fazem o bate-bola. Ninguém é melhor que vocês para falar da raça. Vamos lá. Então, o Chihuahua é um cachorro muito rústico, né? Sem dúvida, é uma raça muito rústica e que requer um cuidado básico. Alimentação, água limpa, ambiente limpo. Exatamente. Porém, eles podem vir, se tiver uma genética duvidosa, com um monte de probleminhas. Exatamente. Eu começaria listando as moleiras abertas, que normalmente até uns 6, 8 meses estão naturalmente abertas. Depois disso, elas devem se fechar. Você tem que saber do seu criador como é que é essa história da moleira, se eles verificam isso ou não. A moleira é um caso bem complicado, porque até há um tempo atrás, há uns anos atrás, o cachorro, para ser considerado Chihuahua, ele tinha que ter a moleira aberta. Sim. Né? E ao longo do tempo foram percebendo as complicações disso e, graças a Deus, isso já foi... E vamos dizer, do ponto de vista médico, só para vocês terem uma ideia, o que é uma moleira aberta? Uma moleira aberta é uma janela aberta em cima do cérebro. E isso pode gerar hidrocefalia e o cachorro pode morrer. O que é hidrocefalia, doutor Marco, para o pessoal de casa junta água dentro do cérebro e o cachorro acaba morrendo. O cérebro fica muito grande e o cachorro morre. Então, assim, a moleira aberta é um problema também para aqueles cães que vão para crianças. Porque a criança, por mais bem orientada e bem assistida, ela pode ter algum movimento brusco, bater nessa cabeça com a moleira aberta e tem problema. Exatamente. Né? A outra coisa muito comum nessa raça, que o Adriano também vai comentar, é a tal da hipoglicemia. Pelo amor de Deus, filhotes de Chihuahua tem que ter alimentação balanceada fornecida várias vezes ao dia. Essa é uma raça, o Adriano vai concordar comigo, que tem um metabolismo muito acelerado. Eles têm um metabolismo muito alto devido ao pequeno tamanho. Então, um batimento normal de um cachorro, 60, 70 vezes por minuto. Um Chihuahua em repouso, 80 vezes por minuto, e está tudo certo. O metabolismo deles é elevado. Isso faz com que eles consumam muita energia. Tá? Então, muito comum, filhotinhos, que o dono larga a ração lá e o filhote que se vire, ele acaba tendo hipoglicemia. Ele tem que ser orientado e alimentado várias vezes ao dia. É importante, nesse caso da hipoglicemia, lembrar da tríade, né? Que ele, por ser um filhote frágil, pequenininho, com metabolismo muito acelerado, tem principalmente 2 pontos que tem que ser bem cuidados, que é a alimentação e a temperatura. Sim. Né? Não pode passar frio e não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Sim. Né? Esse é o básico do básico para alguém que queira adquirir um filhote de Chihuahua hoje. Tá. Outras coisas mais corriqueiras, o Chihuahua também tem uma doença que ficou muito famosa na outra raça, ficou famosa nos cavaliers, que é a siringomielia, que é uma inflamação nas membranas do cérebro, mas o Chihuahua também acarreta e tem esse problema. Linhas de sangue que têm esse problema, graças a Deus, estão sendo banidas da reprodução. Os criadores mais sérios retiram esses cães de reprodução e não reproduzem com eles. Qual é o problema? Esse cachorro vai ter uma encefalite num dado momento da vida e a gente nunca sabe quando é. Geralmente com cães adultos, que isso é o problema. Tá, e doutor Mauro e doutor Adriano, vocês têm pego esses casos clínicos? Hipoglicemia é muito frequente porque as pessoas, como disse a Monique, vão pela orientação da internet, esquecem, só ligam para o Dr. Google e esquecem de seguir a orientação do fabricante, ou do criador, do fabricante da ração e do veterinário. E resolvem tomar uma medida absolutamente errada, que é vou criar do meu jeito. E isso leva o cachorro a ter hipoglicemia. Isso é bem comum. Só cortando um pouco a parte clínica agora, Monique, há uma alimentação
em especial, o Dr. Mauro já disse que tem que haver essa atenção para a alimentação. Eu, inclusive, ouvi de um doutor que está aqui, o Dr. Mauro, de 3 chihuahuas minhas, que ele me disse o seguinte: elas não vão morrer da idade, elas vão morrer de obesidade, Martinelli. E realmente a gente precisa ficar de olho. E há essa atenção, né? Você tem um plantel, o doutor Adriano também tem, há essa atenção na alimentação, se come mais, menos. E quando o cliente ele questiona isso a você, por exemplo, vamos falar de obesidade, que meu cachorro está muito gordo, ou começou a mancar porque está muito gordo. Vale ressaltar que a hipoglicemia ela não é para a vida inteira, né? Podemos lembrar isso. Ela acontece geralmente quando o filhote, né, normalmente na mudança de ambiente, quando ele está indo para uma casa nova. Eu sempre ressalto uma coisa, acho que o Adriano pode me confirmar. A hipoglicemia ela é sempre secundária, ela nunca é primária, né? Então, assim, o filhote está tendo hipoglicemia por quê? Ele estressou, ele está tendo ali um desconforto abdominal. Então, assim, existem vários fatores para levar à hipoglicemia, né? Mas, assim, geralmente quando eles têm quando vão mudar de ambiente, vão para casa nova, a gente sempre fala, olha, observa a alimentação, mas depois claro, restringir, porque senão eles comem tudo mesmo. Doutor Adriano? Já aconteceu de uma pessoa chegar e não era nem cão da minha criação e reclamando porque o cachorro pesava 4 quilos e então era um cachorro fora de padrão e tudo mais. Falei, traz para a gente avaliar, consultar e tudo mais. Cheguei lá, o cão era extremamente obeso, né? Eu falei, você não pode culpar o criador, porque ele passou dos 3 quilos por sua culpa. Porque o grande problema, Martinelli, o doutor Mauro que pode confirmar, é a humanização exacerbada deles. Porque eles são pequenos. E nessa raça, Adriano, é quase impossível a gente normalizar, porque aqui, ó. Exatamente. Eu já ganhei uma chihuahua. E aí come um e bolo. Assim, e como funciona? Eles participam da vida da gente o tempo todo. Exatamente. E o problema é exatamente esse, é a gente saber que isso é um cão, que pode ser amado como um filho, mas que tem que ser alimentado como um cão. Né? E é duro fazer isso, mas é o que tem que ser. Porque querem dar o agradinho, então dá um bolinho, dá um pãozinho, dá pizza. A pizza. E aí vai aumentando mesmo, né? Dá uma torta, um petisco. Martinelli, a gente tem uma conhecida em comum que tem 3 cachorros da tua criação e ela tem uma das chihuahuas que ficou cardiopata de tão gorda. Cardiopata de tão gorda. Por quê? Porque começou a carregar 2 chihuahuas nas costas, não um. Ela estava carregando ela e mais uma que era banha. Então, assim, agora que ela tomou consciência e emagreceu a cachorra está ótima, está bem mantida, está tudo bem. Mas, para não chegar aí, cabe ao proprietário e ao criador orientar. É que tem gente que fala assim, mas ela morre de fome. E chihuahua sempre faz cara de que está morrendo sempre de vai fome. ter fome. Sempre. E assim, e não basta não dar nenhum petisco, não basta não dar comida caseira, não é isso. A própria ração. Se você deixar à vontade, se você deixar 1 quilo, ela vai comer 1 quilo. Eu concordo. É assim, é muito comum. Hoje eu escutei essa história. Puxa vida, mas você só vai fazer ela comer 16 bolinhas por refeição? Sim, 16 bolinhas multiplica por 4 o volume. É muita comida. É muita comida. E o bicho não vai usar, vai engordar. Gente, eu estou ouvindo eles aqui, eu vou embora, viu? Eu vou largar aqui o programa. Eu vou embora. Martinelli, uma coisa interessante, a Monique está falando aqui. Um saquinho. Porque os meus estão ainda um pouquinho gordinhos, doutor Mauro. Um saquinho de ração de 1,5 kg dá para o chihuahua ficar um mês inteiro. Tranquilo, tranquilo. É uma raça que tem que comer muito pouco em quantidade. Tem que ter uma boa qualidade, uma ração de boa qualidade. Falando nisso, voltando às doenças, eles têm muito probleminha articular, normalmente ligado ao ambiente e à obesidade. Você já vai falar isso já, porque eu vou pedir 30 segundinhos e a gente volta com Cães em Cena.
Estamos de volta com Cães em Cena, direto dos estúdios da TV Cinec. E desculpa, gente, é que deu uma travada aqui no meu celular, eu tive que pegar agora, mas só para... vamos lá, o que os veterinários já falaram da parte de saúde, mas ainda tem perguntinha aqui da Tainã. Obrigado, Tainã, por estar assistindo a gente. Mandou nesse, mas tudo bem, vamos lá. Ela pergunta quais são os exames periódicos, além dos de praxe, né, que a raça Chihuahua precisa fazer. Ultrassom de crânio, por exemplo? Não, sim. O que acontece, o Dr. Mauro vai concordar comigo, tem muitos profissionais que não conhecem a raça, especificamente. Então, a hora que olha um filhote de um Chihuahua, principalmente vê o cabeção, fala, esse cachorro tem hidrocefalia. E aí faz o tutor gastar fortunas com 1001 exames para diagnosticar uma hidrocefalia que não existe. Dr. Mauro? Assim, é muito importante, eu estou meio envolvido aqui com a minha amiguinha, mas assim, é muito importante a gente ter em mente que é uma raça muito diferente, porque eles são muito pequenos, mas não é esse poço de problema, não é assim. Exatamente. O mais importante, e a gente vai conversar, é falar um bocadinho sobre as lendas do temperamento. Sim, nós As vamos... lendas do temperamento. Nós Eu vou vamos... deixar os meninos falarem aqui, porque eles é que são donos da história de criação. Sim, quanto ao temperamento do Chihuahua, realmente, Dr. Mauro, tem um monte de lenda, né? Mas eu vou pedir mais 30 segundinhos e a gente já volta. Estamos de volta com Cães em Cena e... Gente, eu estou continuando aqui, eu vou cheirando de novo, né? Diz que não tem cheiro, olha aqui. Esse é um exemplar macho de pelagem longa. Preto e branco, é isso, Monique? Branco e preto. Branco e preto, ele tem mais branco do que preto, é um bicolor, na verdade. Ok. Gente, todas as perguntas que vocês fizeram lá, meu celular travou. O Carlos está mandando parabéns para a Monique, para o doutor Adriano, parabéns pelo programa. Isso ainda consegui ler. Não deu, travou lá, mas eu vi lá que a maioria, 90% das perguntas, são as que os veterinários já responderam aqui, que são relacionadas mais à saúde mesmo, né? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o temperamento do Chihuahua, porque vocês estão vendo aqui, nós estamos com os cães, eles já estão super tranquilos aqui, inclusive os que estão ali no cercadinho, depois, olha lá, não tá nem, né? São as estrelas do show. Que ficou muito engraçado. Agora, olha lá a bagunça. Então, é muito importante isso, porque às vezes você vai levar um cachorro para casa e vai dizer que o cachorro é estressado, o cachorro late muito, o cachorro morde todo mundo, e não é bem assim. Você que deve ter algum problema e não o cão,
tá bom? E os criadores vão dizer isso agora, as verdades quais são. Então eu passo a bola para eles agora, que eu estou encantado aqui. Vamos lá? Pois é, bem isso mesmo, Martinelli. Esses dias eu estava dando uma olhada o que a internet, o que o Dr. Google e as pessoas têm falado do Chihuahua, e eu fiquei horrorizado de ver que a coisa mais forte que estão falando agora ou ele é um poço de tremedeira ou raiva. É alguma coisa assim, é uma frase muito usada no Chihuahua. E é totalmente equivocada. Chihuahua é isso aqui. Né? São cães extremamente amorosos, dóceis. Eles dão sinal, dão alerta, principalmente estão em matilha, em vários, mas é só o sinal e pronto. Não são cães que ficam latindo à toa. Tanto é que esses aqui você pode ver estão em ambientes diferentes, com pessoas diferentes que eles não conhecem e são super tranquilos. Isso é um Chihuahua. Monique. Vale ressaltar também, o criador ele deve fazer a seleção de matrizes e padreadores, tá? Quem me conhece pessoalmente sabe vários cães que foram retirados de criação. Cães que latem muito, têm uma agressividade que não é comum da raça, né? Nós sabemos que tudo isso passa ao filhote, não é isso que a gente quer. Ao cliente também não é saudável um cão ficar ali no canil latindo, muito estressando os outros que são calmos, né? Os meus filhos também ajudam muito, muito na socialização dos filhotes a partir de 30 dias, né? A gente não deixa antes, já começa ali a partir dos 30. Essa fêmea, inclusive, que está com o Dr. Mauro, ela é da minha filha. Ela tinha, assim, muito medo, né? Então, a minha filha foi ali acostumando ela, mostrando, né, que o mundo lá fora não é assim tão monstruoso, porque eles assustam um pouquinho, né? O tamanho, né? Ao mundo de fora. Mas, olha, ela, acho que foi questão de 30 segundos, ela está super amigável aqui com o Mauro, e eu acho, assim, muito importante, né? Essa seleção de matrizes e padreadores, né? No plantel. Isso é fundamental num bom temperamento, tá? Mas, Monique, falando sério agora, nós estamos aqui entre amigos, e eu sei que a adaptação do Chihuahua, na minha opinião, não sei na de vocês criadores, é bem tranquila, desde que vá para um ambiente que seja tranquilo também. Sim. E que não é isso, porque senão o cão é o espelho do dono, é mais ou menos isso, doutores e Monique. Sim, exatamente. Sim, sim. E é muito importante que assim, é um cão que ele tem que se socializar. Né? É importante você ter um filhote e você já socializá-lo desde pequenininho, né? Para não virar, como qualquer cão não socializado, aquele cachorro chato. O filho mimado de casa. O filho mimado de casa que não pode se encostar. Então, desde pequenininho, já acostumar com pessoas estranhas, passeando, lógico, respeitando as vacinas, né, Dr. Mauro? E colocar para ter contato com as pessoas e outros animais. Algumas vezes a gente tem atendido alguns cães que fazem parte desse grupo dos cachorros do mal, né? Uhum. E, assim, o proprietário fala, não, mas ele não pode ser tocado para ser vacinado. Aí eu falo, e eu faço o quê, então? Tiro um dardo, faço o quê? Então, assim, não é isso. É uma raça que depende realmente de uma boa disciplina, um bom cuidado com exercícios físicos e mentais, e eles amam ser acariciados, amam. Mas isso não pode ser a única coisa que eles recebem, porque muita gente quer encher eles de carinho e não quer dar disciplina nenhuma. E cachorro que não é disciplinado simplesmente apronta, quer virar conta, dono. Né? É o dono, né? E a disciplina, a socialização e exercício, né? Respeitando o tamanho, respeitando... Não é um cachorro que requer muita atividade, mas precisa de uma atividade. Você me disse uma coisa agora, doutora Adriana, respeitando tamanho, disciplina. É um cão para criança ou não é um cão para criança? É um cão para criança educada. Criança com comportamento que não seja Exatamente, típico. Porque assim, eles adoram crianças. A minha filha, com 3 anos, uma vez estava lá comigo em casa e eu, distraído, enfim,
ela se perdeu de mim, quer dizer, eu me dei conta dela, acho que meia hora, 45 minutos depois, eu fui ver, ela estava dormindo dentro do canil, com os cachorros dormindo junto com ela. Né? Ela tinha 3 aninhos. As filhas da Monique, a gente acompanha desde cedo, desde pequenininho. O Lucas, a primeira vez, que é o filho mais velho, estava no bebê conforto, o cachorro só em cima no colo dele. A Bombom. Era a Bombom, inclusive do Martinelli, criação do Martinelli, né? Eu não crio cães, gente. Eu sou apresentador Isso há 13 de anos TV, atrás. sou modelo, não crio cães. Então, são cães que assim se adaptam perfeitamente às crianças, porém, é um cão delicado. Né? Se a criança pegar de qualquer jeito, jogá-lo... Na prática da clínica, complicado. Eu costumo falar uma coisa muito importante. Cachorro e criança é uma amizade que sempre deve existir. Mas cães e crianças até 10 anos têm que ter supervisão de um adulto. Exatamente. Por quê? Porque não tem juízo. Você já largou muita criança junto, sabe que alguma coisa vai acontecer. Largou muito cachorro sozinho junto, vai acontecer alguma coisa. Cachorro e criança é a mesma coisa. Com boa supervisão, como você bem falou, criança educada e cachorro disciplinado, a coisa vai impressionante. Exatamente. Eu tenho uma cliente que tem uma minha e a mãe sempre me manda vídeo, então tudo que a mãe faz com ela, de limpar o ouvido, de limpar o olho, de cortar a unha, ela quer reproduzir na cachorrinha, né? E a mãe fica em cima para que ela não machuque a cachorra, mas ela põe o dedo no ouvido, ela passa o dedo no focinho, ela pega na pata e a cachorrinha fica lá olhando para ela com aquela cara de apaixonada, né? Então, é um cachorro, sim, para criança, mas, como eu disse, para criança educada. Adriano, você fez eu lembrar de uma coisa. A gente tem que falar sempre para o cliente, quando ele vai em casa adquirir um cachorro, isso não só Chihuahua, como qualquer outra raça. Cortar a unha, acostumar sempre, desde novinho, escovar os dentes, porque o Chihuahua, a gente sabe que ele perde dente muito rápido, muito fácil. Eles são pequenos, lógico, teoricamente, os dentes serão pequenos, né? Então, tem que ter esse cuidado. Tem gente que não consegue nem encostar na unha do cachorro para cortar, leva no pet, eles vão lá, machucam, o cachorro estressa. Então, tem que ter esse cuidado também com a boca, né? A gente sabe que uma boca bem cuidada é um cachorro saudável que vive aí entre 16, 20 anos facilmente, logicamente com uma ótima linha de sangue ali, de cães ali selecionados, né? Gente, tudo envolve ali uma ótima linha de sangue, um trabalho muito bem feito ali com a raça, não só com o Chihuahua, isso vale para todas elas, né? O consentimento, a ética na criação também é uma coisa muito fundamental. Isso é muito importante, você disse tudo agora, Monique. E, e também, é óbvio, o amor, né? O amor pela criação, né? A gente anda vendo algumas coisas aí que são bem desagradáveis, né? Não isso que eu estou no colo. Gente, eu vou de novo para 30 segundos e volto para encerrar o programa. Não sai daí, não. E me desculpa o pessoal que mandou mensagem, eu consegui visualizar, tem criadores do Nordeste, um pessoal amigo, tem o pessoal do Sul aí que conhece vocês, mas realmente deu uma travada e a maioria das perguntas já foram respondidas. 30 segundinhos e eu já volto para as considerações finais. E, ó... Estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV Cinec com Cães em Cena, realmente Cães em Cena. Eu estou encantado aqui, porque ele, olhei de novo, ele não está nem aí com nada, ó. E ele não está tremendo não, gente, que ele já me deu 2 lambidas aqui, ele só está num ambiente estranho, né? E eu vou fazer uma perguntinha ali para os meus convidados, né? A popularização da raça, isso às vezes é cruel, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu vou tomar a liberdade de começar falando, porque isso é assim.
Como toda raça que se populariza, nós temos um grave problema. Por quê? Porque muita gente que não é séria entrou no mundo achando que ia ganhar na loteria criando chihuahua. E tem muita porcaria sendo criada por aí. Tem muito criador sério também. A raça, graças a Deus, passa por um momento onde tem bastante gente criando seriamente. Mas não adianta você querer ser um criador comprando cachorro de 10 criadores diferentes e tentando fazer uma salada de fruta. Isso não dá cachorro. E não dá raça pura. Tá? Então, assim, é muito importante a gente alertar que a popularização de uma raça muitas vezes significa ter muito problema também. Tá? É um grave problema. Deixa eu passar aqui para a Monique, ela vai considerar um pouco. Bom, quem é do pessoal aí de 10 anos atrás sabe que nessa época, no Brasil, se existisse 10 criadores, eram muitos, né? Muito. E assim, a nossa linha ela estava muito fechada nessa época. Eu posso ressaltar que eu acredito que eu tenha sido aí a segunda criadora do Brasil aí, há 10 anos atrás, a começar a importação, começar a seleção de novos cães, né? Porque a nossa linha realmente estava muito fechada. E de uns tempos para cá, a gente vem notado muitos canis. A gente não liga, assim, na verdade, de ter muitos canis, mas desde que façam um trabalho ético na raça, né? Porque tem muita gente vendendo gato por lebre e isso é muito ruim na raça. Pessoal vendendo aí OLX, Mercado Livre, não é isso que a gente quer, né? São coisas assim, não é bom para qualquer raça, né? A ética ali ela tem que existir na raça. A popularização está assim muito absurda. E lembrando que Chihuahua, Martinelli, não é um cachorro fácil, né, doutor Mauro? Para se criar. Né? Às vezes você tem 2 cachorros lindos e maravilhosos e do nada sai um lá que você fala, da onde saiu esse? Né? Ou 2 cachorros que não são lá tão lindos e saem um maravilhoso. Às vezes os pais pequenos saem filhos grandes, pais grandes saem filhos pequenos. Então, assim, criar Chihuahua é para quem sabe criar. Né? E isso é importante. E quem for comprar, tiver interesse, a gente fala, não é que a gente quer vender, não é isso, Martinelli, mas assim, busque um criador sério, não busque preço, busque saúde, busque conhecimento. É o que a gente diz sempre aqui, a gente repete, os bons criadores, eu sempre insisto nisso, não comprem por mensagem, não se iludam, né? Existem até bons criadores que às vezes dependem de alguns sites na internet, mas infelizmente na sua maioria, tá? Estão ali por um outro motivo que não vamos entrar em méritos agora. Resumindo numa única palavra agora, uma pergunta bomba. Eu tinha que ter falado isso no bloco seguinte, mas agora já emendei. Doutor Adriano, me resume numa palavra o Chihuahua. Está aqui, ó, companheiro. Monique Ventura. Eu diria que é um vício. Quem me conhece sabe que é difícil você ter e um cliente que vai em casa, ele sempre volta para ter 2, 3, 4, 5 e assim vai. É muito difícil você ter um só. Eles são um vício mesmo. Dr. Mauro Anselmo Alves. Então, eu sou um criador de Cocker Spaniel inglês há 35 anos, mas eu sempre tive Chihuahua. Eu vou fazer o quê? Eles são uma coisa, eles são muito queridos. É um bicho gostoso de ter. Não tem essa história de que são barulhentos, não tem essa história de que são arrelientos, que são bravos, nada disso. Eles não sabem o tamanho que tem, isso é verdade. Isso o que eu posso dizer é que o Chihuahua é um bicho muito pequeno que não sabe o tamanho que tem. E é esse o resumo. Obrigado. E às vezes também é legal ver de perto. Eu vou falar uma coisinha aqui, quando eu falo uma coisinha, o pessoal de casa às vezes acha que eu estou bravo, não é não. É que é muito bacana, acontecem todos os finais de semana no Brasil todo, exposições de beleza, tá? Onde vocês podem ir, visitar,
conhecer os criadores. O criador que não quiser dar atenção, vira as costas, procure outro. Veja se é um ambiente bacana, o nível do evento, né? E por falar em nível de evento e exposição, nesse fim de semana agora acontece na cidade de Ribeirão Pires uma exposição de beleza. Dr. Mauro Anselmo Alves, exposição do CPC, o que vai acontecer lá? Muito obrigado pela oportunidade. Nós teremos 3 exposições, sendo uma pan-americana, uma sul-americana e uma internacional, no Centro de Exposições Ayrton Senna, na cidade de Ribeirão Pires. Temos árbitros vindo da Croácia, da Austrália e do Uruguai. Vão ter exposições de todas as raças. Nós temos mais de 45 raças expostas ali, inclusive chihuahuas. E vai ser muito bom se as pessoas puderem comparecer e ir lá visitar a exposição. A exposição normalmente começa por volta das 9 da manhã e termina ali por volta de umas 5 da tarde. E os 3 dias teremos exposições diferentes. Nesse horário. Então, assim, para a família aí, por favor, não levem crianças mal educadas. Não tentem invadir acampamentos. Acampamento, gente, em exposição, é uma área limite que os criadores ficam com os cães e, às vezes, eles não podem ser tocados. Por quê? Eles vão entrar em pista para ser julgados, né, entre aspas, né, para serem avaliados pelos juízes. Não é que o criador não quer deixar pegar. Então, notem bem isso, façam um passeio. Às vezes o criador não pode atender naquela hora, mas ele vai te atender daqui a pouco. Ou os handlers, para quem não sabe o que é, o pessoal de casa, vocês vão ver na exposição, são profissionais que conduzem os cães em pista para essa avaliação. E, no resumo de tudo isso, as grandes estrelas são os cães, sempre, gente. Então, voltem aí. Criadores que estão afastados das exposições por um motivo ou outro, voltem a participar, deixem um pouco de ego do lado e vão para a exposição do Clube Paulistano de Sinofilia esse final de semana. Doutor Adriano, muito obrigado pela presença. Onde a gente encontra o senhor nas redes sociais? Novamente, eu te agradeço pelo convite. Me coloco à disposição para qualquer um que quiser tirar dúvidas. Nas redes sociais, pode procurar pelo meu nome, Adriano Maioral, ou Canil Sampepe. Tanto no Face quanto no Insta, a gente está lá à disposição. Muito obrigado. Monique Ventura. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de estar mostrando os nossos pequenos, né? A gente sabe que eles são muito adoráveis, né? São apaixonantes. E quem tiver alguma dúvida é só também mandar pelo nosso Instagram, tá? O Instagram do Canil é Aventura do Chihuahua, é só colocar lá na barra de pesquisa, já aparece. Lá também vai ter o nosso número de WhatsApp também. Qualquer dúvida que o pessoal tiver da raça também é só falar com a gente, que a gente esclarece, a gente mostra os cães pessoalmente também, tá? A gente costuma receber o pessoal em casa, a gente ressalta que muitos criadores não recebem por questão de segurança, né? Mas a gente mostra, a gente tenta mostrar o melhor dos pequenos. Maravilha, agradeço muito a sua presença, agradeço mais uma vez o Dr. Mauro. Mauro, obrigado mais uma vez. Obrigado. Boa exposição. Obrigado. Que vai ser, eu já fiz uma pesquisa hoje à tarde, lá com a Sônia. Isso. Um abraço, Sônia, do Clube Paulistano de Sinofilia. E vai ser um evento fantástico, inclusive apoiado pela prefeitura da cidade, é isso? Exato, exato. A prefeitura de Ribeirão Pires é uma prefeitura que eu brinco cachorrona, eles adoram cachorros e realmente a cidade inteira está mobilizada para o nosso evento. Nós vamos ter aí um momento muito bacana, obrigado pela divulgação. E, gente, falar de cachorro de raça pura é manter e conservar os cães, conservar a cultura. Isso aqui é cultura, gente, muita cultura. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana. Com certeza, muito obrigado, Dr. Mauro, obrigado à técnica TV Cinec, Andréa, obrigado a Eli, esposa do Dr. Mauro, que está aqui, né, pelo apoio moral, ela faz os bastidores lá, a executiva, ao marido da Monique Ventura, Rogério,
que eu já conheço há anos também, futuro veterinário logo aí, né? Rogério, obrigado, Rogério. Então, gente, é isso. Até a semana que vem, com mais uma raça, sim, uma raça surpresa, uma raça inédita, porque não tem criador pela pesquisa na América do Sul e talvez na América Latina. Uma raça muito, muito surpresa. E até terça, com Cães em Cena. Boa noite e obrigado.